Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 4 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então não esqueça de se inscrever aí embaixo. E outra coisa também, lembrando que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria, as vagas fecham no domingo, e todo o cronograma, programação, tudo que eu ofereço, conteúdo, tempo, data, valores, descontos, etc., estão em forma aqui de vídeo. Fiz quase 1 hora de vídeo explicando tudo da mentoria, recomendo que vocês vejam. Ainda dá tempo para poder fazer parte dessa quinta turma, até domingo as vagas ficam abertas, e também você pode ter direito a 10% de desconto se você participar da sala ao vivo, que tem até amanhã liberada para o público, depois volta a ficar fechada apenas para os mentorados. Então, se você quiser participar da sala ao vivo, é só entrar no meu canal do Discord, o link vai estar abaixo aqui desse vídeo também, entrar aqui nos eventos, participar do evento de amanhã, que é esse aqui de sala ao vivo, que vai estar na aba ali de pregão ao vivo, e só de participar já ganha 10% de desconto para fazer parte dessa quinta turma. Para você poder fazer parte dessa turma, você tem que preencher um formulário de cadastramento, tá bom? Não basta apenas clicar em um link de pagamento e pronto. Não, você tem que preencher um formulário para poder te conhecer e talvez você será aprovado ou não para poder participar dessa quinta turma, beleza? Então, bora lá para a revisão de hoje, que hoje tem muita coisa para falar de gráfico, de fluxo, macroeconomia, muita coisa interessante e polêmica. Então, vamos para o gráfico. Então, começando pelo setup das linhas, $1, o que aconteceu hoje? Que foi a única operação que eu cheguei a fazer, né? Que inclusive estopou, deixa eu ver se está no tempo certo, está. O que aconteceu aqui? A gente teve um movimento abrindo no meio das linhas, né? Não buscou a linha superior, foi buscar a linha inferior, era mais ou menos aqui umas 11 horas. E aí eu fiz a compra dessa linha, tá? E a compra dessa linha estopou, mas assim, foi estopar por questão de poucos pontos, 2 pontos, chegou a subir depois aqui em relação à linha. Uns 12 pontos, teria dado talvez uma parcial, possivelmente, e voltou. Voltou, de qualquer forma, teria estopado de um jeito ou de outro. E aí, quando testou de novo, essa aqui quase que crava o alvo lá em cima no final, andou aí uma média de uns 34 pontos. Aqui, infelizmente, eu já tinha batido o gerenciamento do dia, então eu não podia mais fazer a operação. O movimento estava bem volátil, esses retornos aqui, um dia bem assim complicado e perigoso, porque talvez... estava dando gatilho, backtestado, e poderia dar tudo errado por causa de notícia, de ações lá fora, umas coisas que aconteceram que eu vou falar já já. Então, depois que a gente começou a ver que algumas notícias estavam aparecendo, ficou mais perigoso operar. Começou a ter volatilidade nos dois ativos. E aí, em relação à regra de coloração, hoje, deixa eu abrir aqui, Dia 3. A gente não teve troca de cor, tá? No início do dia. Só foi ter na parte da tarde, mas depois desse LS ativo aqui, o que eu não gosto muito, porém acabou andando aqui uns 17, 18 pontos. Teria dado bastante ponto aqui na parte da tarde, só que no gráfico de candle estava muito estranho e perigoso, porque o preço só subia, pela mesma questão de influência por fatores externos, internos também. Então, eu não sei se eu faria, se eu não tivesse assim, se eu tivesse a oportunidade de fazer mais operação, não sei se eu faria. Aqui, pelo gráfico de candles, a situação estava bem esticada. E o LS daqui do Renko chegou a mudar de cor. Então, achei perigoso. E aí, em relação ao gráfico de candles, que a gente teve aqui no dia ontem, fechando ontem, eu comentei que estava fechando em forma de uma pequena lateralidade, com a média de 9, 20, 50, talvez aqui sem tendência. E esse caixote, então, eu acabei marcando próximo dessa região, dessa linha aqui, ó, desse suporte que eu tinha marcado de troca de polaridade,
Comentei, né, lembrando lá do macro do diário, que a gente teve o dólar por vários dias sequenciais de alta. E aí ontem tinha todos os fatores para ser um dia de queda, acabou sendo. E hoje deu sequência no início, né, para ser um dia de queda. Só que aí acabou revertendo o movimento todo, que depois eu vou falar sobre isso. Mas o importante é que o início do dia acionou a mínima de ontem, tá? Essa região aqui importante. E aí essa mínima de ontem era essa região aqui, e nós tínhamos a mínima também de terça-feira, que seria essa região desse fundo, que é a linha que eu tenho aqui marcada. Aí voltando para cá, comentei que esse caixote poderia ser uma acumulação para conseguir romper, né, essa região. Acabou sendo, mas eu não vi nada que ia ser feito nas primeiras horas do dia. A média 80 até estava começando a ter tendência, que foi a reação da 80. Reagiu, só que para eu entrar aqui, eu não tinha risco de retorno. Tava muito próximo, o gap estava próximo, nem teve gap direito. Então, pelo menos eu não vejo nada. O movimento vai testar o fundo aqui do caixote. Até achei que talvez ia romper de forma reta, não rompeu. Voltou, ainda com as médias sem tendência, aí rompeu. Rompeu reto, caindo de forma esticada. Aqui, pensei em contra-tendência, até deu pela questão das linhas, mas que gerou stop. Mas tinha aqui confluência, se eu marcar pivô do dia para baixo era a região de primeiro alvo, mas se eu marcar em relação à primeira penadinha do candle 1 ao 2 para baixo, era a região de 161 aqui. Então, a linha estava nessa região aqui, que poderia ser uma trava. E nós tínhamos aqui atrás, era a região de força compradora restante. Então, assim, poderia ser uma trava, que acabou não sendo. Voltou a cair, e aí chegou numa região de pivô aqui, 100% cravado nessa região. Acabou respeitando, pensar aqui em reversão, infelizmente, se for para o gatilho, né? Nós até tivemos o 27 como gatilho. Risco retorno? Até tinha, na hora que teve esse candle aqui, deixa eu ver, até tinha. Mas aquilo, o gerenciamento já tinha batido. E aqui eu precisava de mais confluências. Deixa eu lembrar se tinha mais alguma coisa. Aqui já tinha passado de 0,5% de baixa. Eu só tinha aquela questão do pivô do dia para baixo. Retração, deixa eu lembrar se tinha. Eu tinha que marcar uma retração só se for uma retração macro aqui desse topo, com esse fundo aqui embaixo. Se eu aproximar aqui, até poderia ser região de 50%, mas eu senti falta de uma confluência mais forte aqui, mesmo que esteja próximo de Kelt, né? Mas enfim, eu não poderia mais fazer a operação. O movimento simplesmente voltou de uma forma forte. Teve a volatilidade aí por questão... Acho que nessa hora que chegou até sair as notícias aí da Petrobras. Aí a gente teve um movimento de queda do índice nessa hora, muito forte, e um movimento de alta do dólar. E aí fez um pullback aqui, não vejo gatilho, esse pullback aqui é horrível, candle horrível. O movimento tentou, média 50 respeitou, junto com troca de polaridade dessa região aqui, do fundo do início do dia, com caixote, né, que foi rompido, e derrubou o preço de novo. Nessa hora, de novo, foi outra notícia que saiu da Petrobras. Índice foi para cima e dólar disparou para baixo, renovou mínima de novo. Renovou mínima, chegou aqui em região de 61 de retração macro. Se eu marcar o pivô para baixo de novo do dia, era a região de 161, cravou aqui então. E aí deu uma trava, mas aqui já não tem critério para reversão. O movimento começa a subir e olha como que essa subida foi muito estranha. Uma subida com muito gap entre candles. Se for ver para o volume aqui, uma subida com fraco volume no início, ó, estável, e foi subindo. E só foi aparecer volume quando estava chegando mais próximo de regiões aqui de liquidez, onde que tinha mais stop, acionando o stop da galera. E foi subindo, e sem testar a média 9, sem testar, ia. Começou a ter o LS ativo aqui, pensar em reversão, se a pessoa estivesse vendo o que estava acontecendo lá fora e acontecendo aqui também, não ia caçar mais reversão, porque nós não tínhamos uma segurança, tinha VIX subindo, petróleo disparando, ouro também, S&P caindo disparado. Então, assim, lá fora não estava legal. Aqui também nós estávamos tendo um índice caindo, assim, uma forma sem testar a média 9, disparado. E aqui também estava tendo movimentos do correlacionado para cima. E começou a querer zerar o dia. Chegou na região aqui do zero. E aí teve essa barra forte aqui, 85, que foi um movimento de virada para ser de alta. E olha como que a barra de hoje foi fechar. Uma barra aqui, agora virando para cima, sendo como se fosse um PFR para cima. Só de mostrar em relação à média 9, olha a média 9 azul aqui. Como se fosse um pullback para voltar a subir. Então, assim, o cenário hoje estava bom para ser de queda. Infelizmente, voltou tudo. Voltou tudo e eu não vi nenhum gatilho nessa subida aqui. Extremamente esticado, com os indicadores aqui tudo ativo. Teve até aqui o rompimento desse caixote aqui. Se eu jogar lá para frente, então a região de máxima do dia no início, né?
fez uma troca de polaridade esse caixote e no finalzinho subiu mais ainda. Então, assim, uma virada completa em V aqui, 180, virou tudo para cima. Então, não vi pelo menos gatilho aqui pelo gráfico de candles, infelizmente. Então, a operação que eu cheguei a fazer hoje foi pela operação de linhas, foi stop. O fluxo, pelo menos o dólar, não sou muito de comentar, não teve assim tanto movimento, mas no geral o estrangeiro estava vendido no início do dia. Depois eu não sei como que ficou aqui nessa parte, deve ter zerado, mas no início do dia já estava vendido aqui desde esse movimento inicial, tá? Enquanto que estavam na compra do início do dia do índice. Então, agora falando do índice, antes de falar de mais coisas que teve de correlação do dólar, interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Aqui, hoje, em relação às linhas, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma previsão de range aqui de linhas de uns 600 pontos. Então, assim, de uma ponta a outra, 600. Pensando numa volatilidade normal do dia, se fosse um dia comum, poderia ser um dia, talvez, de tendência mais fraca, se for pensar pelo range aqui. Só que hoje, simplesmente atravessou reto. Então, o único toque que teve na linha na parte da manhã foi stop reto, assim, já acionou e já estopou no candle seguinte, e depois, quando testou de novo, cravou, porque estava tendo alta volatilidade. Cravou aqui, se tivesse comprado também teria andado alguns pontos, mas já estava extremamente perigoso de pensar fazer alguma coisa aqui no fim do pregão. Então eu cheguei a fazer essa operação da linha aqui, sabendo do risco, mas ok, entrar por linha é entrar por linha sem tentar pensar em outras coisas. E aqui tinha a abertura do à vista. Então, eu até comentei assim, vou entrar mesmo tendo a volatilidade da abertura da vista. Achei que poderia ter volatilidade só da vista, mas eu não imaginei que fosse esse movimento todo. Então, vou já falar sobre o que aconteceu nesse movimento. E aí, antes, em relação à regra de coloração aqui do Renko, e que a gente teve, do início do dia já não teve troca de cor, o movimento já subiu reto. Teve uma troca de cor aqui depois do LS ativar, mas essa troca, deixa eu ver pela hora, 11h40, ok. Eu até vi na hora que trocou, mas deu assim muita volatilidade, tava voltando muitos pontos. Não andou tantos pontos aqui. E quando trocou de novo, que foi... Eu até avisei assim, não, tá trocando de cor. Mas não entrei aqui mais, porque eu já tinha tomado stop pelo gráfico de candles, que eu vou falar já já. E aí, movimento simplesmente muito rápido. Subiu aqui 300 pontos rapidinho, em 2 minutos. Renovou máxima, em questão aqui de 1 hora, mais uns quase 800 pontos. Depois trocou de cor de novo. Olha isso, esse movimento que foi hoje. Zigue-zague, uma virada de 180 aqui. Quase 2.000 pontos reto pelo gráfico de Renko. Caralho. Aqui nessa outra, que foi 14h40, não lembro onde que estava essa posição no gráfico. 14h40, deixa eu ver aqui por médias. 14h40 até poderia ser interessante, mas por Renko, né? Porque por médias aqui, infelizmente, eu não vejo. Já tinha tomado stop, então eu não poderia fazer mais operação, mas essa do Renko aqui depois, nossa senhora, viu? Que coisa mais linda. Foi reto, que coisa. Voltando pro gráfico diário, que aqui tem coisa para falar. Que a gente tinha, lembrando aqui do macro, nós tínhamos aqui um alargamento, megafone, né? Comentei que ontem a gente teve todo o movimento de ontem. Detalhe que foi muito parecido, né? Se a gente for ver ontem e hoje, parece que fez um zigue-zague louco aqui. Quer ver? Vou desenhar. A gente teve um movimento assim, zerou. Abriu aqui, por exemplo, zerou. Fechou na região do zero. Hoje foi o contrário. Então, assim, zigue-zague. Assim, V e A. Reto. 2 dias. Então, de extremidade... eu fico pensando assim, se eu fizesse swing trade, né? A compra que eu fiz lá no fundo. Se for pensar, nossa, se eu tivesse segurado, feito o swing trade, 3.500 pontos. Ai, só nos sonhos. Enfim, volta pra cá. Aqui, então, nós tínhamos alargamento. Uma figurazinha aqui numa região que é de venda, tá? Do macro. Olha o candle que fechou hoje do diário. Olha isso, do índice futuro. Mas, deixa eu mostrar aqui o Ibov, que o Ibov aqui não tem gap.
O que está acontecendo aqui? Essa região, já cansei de falar que está com cara de rompimento, só que igual eu estava vendo um grafista falando também, que todo mundo deve estar vendo, né? Todo mundo deve estar vendo esse rompimento, que muitas pessoas estão vendo que vai cair. Então, assim, antes de cair, vai trollar. Então, nós temos aqui um possível ombro, cabeça, ombro. Nós temos junto aqui também um outro possível ombro, cabeça, ombro. Então, vários fatores que tá com cara que vai cair, mas para cair antes tem que estopar quem tá pensando que vai cair, né? Então, quem já estava talvez fazendo swing ou sei lá, pensando em vendas aqui, deve ter assustado bastante com esse candle aqui. Esse candle engolfou esses últimos, dessa última semana que passou. E chegou também a engolfar esse movimento de baixa, que eu tinha comentado que seria interessante não romper. Só que beliscou, testou e voltou tudo. Olha essa baita rejeição que teve. Então, assim, igual eu vi, deixa eu ver quem comentou aqui, o movimento do BOVA11 nesse exemplo, muito parecido com a questão do IBOV, né? Aqui, tipo assim, esse movimento no IBOV vai machucar muita gente. O mercado busca o caminho de maior estrago. Então, nessa imagem aqui, basicamente, ele enxerga essa questão que tem liquidez aqui embaixo, nesse suporte. Só que muitas pessoas estão pensando aqui nessa região de venda, mas igual ele comentou aqui, ó, que antes eles podem tentar estopar a turma que operar rompimento na venda. Então, deve trollar, e ele postou isso aqui, foi ontem mesmo ele postou esse possível cenário de fazer movimento de alta, estopar quem está pensando aí em venda. Então, eu que estou vendo que é venda aqui ainda, outras pessoas que estão vendo. Então, se tem muito vendedor aqui, precisa de ter corajosos na compra para dar liquidez. E por enquanto não está tendo. Então, qual que seria o melhor? Vamos estopar. Bora estopar essa galera que está achando que é venda agora, né? Aí estopa quem está achando e depois talvez o movimento cai. E aí, quando a maioria começa a vender atrasado, aí começa a ter ciclo de alta depois, talvez, de novo, tá? Lembrando que aquele cenário de ciclo que geralmente o Fábio Vlad dá e ensina não está correspondendo, tá? Desde aí de fevereiro para março, o cenário dele estava prevendo um movimento de alta, não começou. Eu estava achando muito estranho aquele movimento de alta, eu acho que precisava pegar mais volume e liquidez antes, e até agora não começou esse movimento altíssimo. Então, eu acho que aquele ciclo, infelizmente, não está correspondendo muito. Então, aqui, falando em relação ao diário, então eu tenho essa visão macro, né? E aí, volta aqui para o oficial, a gente tem aqui o alargamento. Ontem fechou em torno do zero. Se for ver, todo o movimento de ontem foi meio que anulado, igual aconteceu hoje. Médias fecharam sem tendência, aí eu falei que o mesmo cenário que abriu ontem, abriria hoje com as médias sem tendência. A gente teve aqui um gapzinho de alta bem simples, com o primeiro candle de força vendedora. Já logo teve o cruzamento da 9 com a 20, mas aqui eu acho recente falar que elas estão em tendência, porque o cruzamento foi agora, né? Então esse topo aqui passa a ser importante. O movimento vai lá, belisca essa região de topo, que é uma região importante aqui atrás, topo. Faz uma defesa, né? E vai testando várias vezes a média 9. Várias. E aí teve a abertura da vista. A abertura da vista aqui, que foi a hora que deu a linha, né? A volatilidade, abriu as ações, eu fiz a venda pela linha, sabendo extremamente perigoso aqui, porque poderia ser um rompimento de liquidez. Mas eu até pensei que o alargamento, a região e tudo mais, o cenário poderia respeitar, porém não foi isso. E aí a gente teve a abertura do BOVA11, que eu vou começar a estudar, que teve o Souza, né, que meu amigo participou da sala hoje, ele comentou, achei interessante, que na hora que o BOVA11 abriu, a gente teve aqui um gap muito forte em relação ao dia anterior. Então tinha que precificar esse gap aqui de 10 horas. Então o candle abriu 10h05 e aí acabou tendo esse movimento aqui para puxar, né, também esse BOVA11 e começou a subir disparado esse movimento. E aí nessa região aqui, quando chegou no canal de Keltner, nós tivemos rompimentos de topos importantes. E chegou nessa região aqui de topo mais macro, que olha o pavio, olha a defesa forte, então região de defesa. E aí se eu marcar a projeção, nós tivemos um ombro, cabeça, ombro aqui também. Depois que teve esse movimento, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Se eu pegar desse fundo, com esse topo, jogar para cima, pegar desse último fundo para cá, jogar para cima, como que a gente vai ter aqui os possíveis alvos? Aqui marcar para cima primeiro e marcar esse outro aqui também. E aí bora ver aqui. Em relação ao espelhamento do segundo ombro, a gente tinha aqui o último alvo. Região de último alvo aqui. Essa região, tá? Então, região de último alvo 161 aqui bem próximo. E nós tínhamos aqui o primeiro alvo da cabeça com a linha do pescoço maior em relação ao OCOI.
E aquela resistência lá também. E se eu ver aqui, nós estamos também na região de 1% de alta, muito, muito esticado. Keltner também. E aí, se eu ver pelo 2 minutos, olha esse candle que deu aqui. Esses candles aqui chamam a gente, hein? E não foi apenas eu. Teve gente aí que eu acompanho no Instagram que também a galera entrou tudo aqui junto e foi stop coletivo de mãos dadas em cima, dentro do Titanic. Stop nessa reversão. Sobe de novo, começa a dar uma travada no fluxo. E aqui eu vou mostrar depois quem fez esse movimento, como que foi. Bate aqui agora na região exatamente cravado 161 do espelhamento. E aí chega no canal de Keltner de novo, dá uma outra oportunidade pelo 2 minutos, entrei aqui de novo. De mãos dadas, todo mundo, creu de novo, tomou stop. E aí o movimento subiu, beleza. Não fiz mais nada aqui em relação ao índice, já vendo a possibilidade de ser aqui um mercado de super tendência e foi subindo e subindo. E talvez aqui outras pessoas devem ter caçado venda aqui, trollou, voltou a subir. E aí deu esse baita candle aqui, infelizmente, muito grande, tá, esse candle. E o movimento aqui poderia ser talvez uma cara de exaustão, sabe assim... Porque durante essa alta aqui, até tivemos candles assim. Esse 51, esse 47 e pelo 2 nós tivemos 62. Mas pelo 5, durante essa alta, depois de uma falsa correção, esse foi o único candle assim, interessante de exaustão que nós tivemos. E ele cravou exatamente 100% da projeção do oco e chegou cada vez mais próximo do terceiro canal de Keltner. Não preciso nem falar, que eu falo várias vezes aqui, que não é comum, tá? Não é comum de acontecer o rompimento desse canal de Keltner. Então, assim, estava estranho. Estava estranho esse cenário de alta. Aqui, eu preciso já até mostrar o que estava acontecendo lá fora essa hora. Então, vamos ver aqui, nós já tivemos a abertura da vista. A abertura da vista aqui, 10h30, impulsionou mais o movimento para cima e chegou aqui 11 horas nesse movimento esticado. O que estava acontecendo no S&P? Vamos ver aqui. O S&P abriu aqui. Deixa eu ver... Aqui, o movimento do S&P estava esticado, mas quando abriu, teve movimento de correção para buscar 20. E o nosso índice não fez essa correção. O índice, pelo contrário, voltou a subir. Não tinha essa correlação. E aí, se a gente for ver as ações, olha que coisa. Vale. O que nós tivemos hoje em relação a Vale aqui? A Vale início do dia, olha a bagunça aqui em relação às médias. Então, a gente não teve atuação da Vale. A Vale estava quieta. Vamos ver, antes de falar da Petro, vamos ver o IFNC. IFNC aqui, 10 horas, a gente teve atuação clara desde a abertura, disparou para cima. Chegou no último canal de Keltner, região de topo, 11 horas, indicação aqui de trava. E aí a Petro, mesma coisa, chegou no primeiro canal de Keltner, 11 horas aqui, e começou a dar uma indicação de trava. Mas não foi apenas uma trava, aí vai vir a questão da notícia que eu falo depois, que o movimento aqui a gente começou a reparar que estava muito estranho e começou a cair. E aí nessa hora já começou a sair as notícias, né? Essa correção aqui foi muito forte já. A questão da Petro. O movimento do índice nem assim não fez uma correlação tão forte quanto a Petro foi. Então essa queda aqui de 745 pontos em 10 minutos, se a gente for ver o IFNC caiu aqui em cerca de uns 10 minutos mais ou menos, 0,45%. A Petro, gente, ela chegou, assim, eu acho que o índice segurou, viu? Porque poderia ter caído muito mais. A Petro saiu do topo, foi buscar fundo aqui, caiu quase 5% em questão de 10, 15 minutos. E o índice, tipo, só aquilo, 700 e poucos pontos. Só, tá? E aí o movimento faz um pullbackzinho e dá esse pullback aqui, um possível candle de continuidade para surfar mais essa queda da Petro, né? Que estava tendo uma força de novo, renovando o mínimo aqui. E o índice estava descorrelacionado com o IFNC também caindo. Então poderia cair mais. Aqui eu falei, ó, não vou entrar, mas é gatilho. Fazer parcial aí, aproveitar a volatilidade, 50% obrigação parcial obrigatória. E dito e feito, chegou no 50% e saiu notícia de novo, fofoca da Petro. O que aconteceu na Petro? Trava fundo e esse candle foi louco, vi ao vivo. Subiu de uma forma muito louca aqui, em questão de 10, 15 minutos, 4% de alta de novo. Olha como que teve assim, se for puxar o zoom, né? Como que o dia de hoje foi muito complexo, acabando assim, engolfando muitos dias para trás. Então, bastante volatilidade. E aí,
Tive que pausar uns segundos aqui, não lembro onde que eu estava, então, voltando aqui, teve a questão da notícia, beleza? Aí teve reação, aí esse candle acabou reagindo pela questão da Petro de novo, 880 e tantos pontos. Chegou próximo do topo, aqui tava com cara que ia acabar rompendo o topo de novo, mas que ia ficar complicado de operar, porque está em canal de Keltner. Dito e feito, região de Keltner, olha o tanto que ficou difícil para conseguir subir. Chegou nessa região aqui, 13,25, começou a devolver. O que aconteceu 13,25, né? Se a gente for ver IFNC aqui, 13,25 é até região de um topo menor, mas a Petro, eis a importância, ó, 13,25, testou região de máxima e começou a devolver. Mas não foi só aqui que teve esse movimento, foi lá fora. 13,25. Então, a partir daqui de 13 horas, mais ou menos 13h30, essa queda do S&P, assim, absurda. Olha isso. Olha isso. Parece que até que a fofoca foi lá, né? Que teve da Petro. Não, isso foi S&P. E caiu muito, gente. Isso aqui é uma queda que não é normal. Nem payroll, nem algumas coisas assim, ultimamente tá fazendo isso. Olha isso. Eu achei que tava até estragado, bugado meu gráfico. E não, foi essa queda toda. Reto, sem testar a média de 20, sem testar a média de 9. Reto, engolfando vários momentos aqui atrás. Então, assim, muito estranho e não tinha notícia. Teve alguns discursos à tarde, que eu acho que esses discursos, assim, não afetou, porque esses discursos deveriam ser para outro sentido. Mas, enfim, a gente teve aqui um movimento. Então, Petro juntou com um topozinho aqui, e FNC, a Vale que já estava parada mesmo, mas aí depois, a partir de 2 horas da tarde, já deu até uma puxada para puxar mais um índice ainda. E aí a gente acabou tendo um movimento aqui começando a cair muito forte. Só que uma leve correção, já era 300 e poucos pontos. Fez aqui um pullback longe de médias e foi caindo e caindo. Chegou nessa região de VWAP com média de 80, retração do dia. Poderia ser setup do 80? Poderia. Teve até gatilho. Mas se a pessoa estivesse vendo o que estava acontecendo lá fora, com o dólar também subindo aqui sem tocar na média de 9, e lá fora disparando, não ia caçar contra a tendência aqui por causa desse movimento extremamente esticado, tá? Que estava caindo. Lá fora estava acontecendo esse cenário aí. E a Petro estava devolvendo e a FNC caindo, então acabou fazendo a barra ignorada e voltou a cair. Chegou nessa região de fundo aqui, nem segurou, só fez um mini respiro falso e voltou a cair. Toda essa queda sem tocar na média de 9. E aí tava com cara que ia buscar fundo, né? E acabou buscando o fundo do dia. Chegou no fundo, candle grande de stop de quem estava com ordem aqui, achando que ia respeitar. Pullback finalizando aqui em torno, praticamente como se não tivesse acontecido nada do movimento de hoje, 0 a 0. E aí, a gente teve algumas coisas interessantes, deixa eu ver mais de gráfico aqui, gráfico branco. A gente teve essa força compradora bem interessante aqui do dia. E essa aqui depois, dessa segunda notícia que saiu da Petro, teve um desequilíbrio muito grande em relação aos candles, criando o famoso fair value gap aqui forte, né? O maior fair value gap que teve do dia. Essa alta aqui, até que ela foi uma alta saudável. O fair value gap estava bem curto aqui, entre um e outro, então bem tranquilo aqui. Mas esse estava extremamente desequilibrado. E aí depois o preço foi preencher essa região. Então, assim, das operações, a mais interessante, bonitinha, realmente, assim, que poderia ser bem segura, mas teve notícia depois para avacalhar tudo, foi essa aqui. Notícia avacalhou tudo. E essas outras eram de contratendência, eram realmente perigosas, que talvez em dias normais poderia até andar algum ponto a favor, mas hoje realmente, depois a gente acabou sabendo o que aconteceu, né? E aí vamos para a questão do fluxo antes, mostrar aqui o que aconteceu nesse fluxo. A gente teve um movimento, essa imagem que eu tirei print 10 e 11. 10 e 11, 11 minutos então depois da abertura da vista, era esse movimento de alta aqui. Então saiu desse fundo, já estava aí, são uns 800 pontos. Muito rápido a XP chegou a patamares de quase meio bilhão aí de volume financeiro nessa altinha que teve. E deixa eu ver se eu tirei eu acho que eu tirei um outro print mais cedo, só que agora não estou lembrando se eu salvei. Então acho que foi só essa imagem mesmo. Então voltando aqui um exemplo bem claro. O que os últimos 15 minutos daquele momento, 10 e 11, o que estava mostrando para mim naqueles últimos 15 minutos? Que a XP, Genial, BTG, Bradesco, assim, se a gente for ver o fluxo dos compradores, dos players estavam todos aqui. Tinha até alguns players aqui, mas a gente vê que a coloração, os players que a gente filtra, tudo aqui nessa parte aqui de cima. Então, se a gente for ver com detalhes, é muito importante a XP estar atuando nessas tendências. Mas olhem, assim, detalhes, né? A gente teve a XP aqui,
entrando com muitas ordens de venda de forma passiva, mas ela também ajudou o movimento a subir. A Genial tinha mais ordens passivas do que de agressão. Então, no Profit gratuito, só vai mostrar para mim que ela estava vendida. Não, ela também estava comprada, ajudando o preço a subir. A gente teve a BTG também, mas quase no 0 a 0. Mas a XP dos varejos, assim, ela é muito forte, porque ela também tem essa diferença entre uma ordem passiva e agressão. A gente teve uma diferença forte aqui de ordem passiva para agressão, quase 18 mil de diferença. BTG Genial não. Olha a Bradesco, player que geralmente não tem essas proximidades de valores, né? A gente teve ajudando também de forma passiva, mas disparou na compra aqui, uns 15 mil praticamente na agressão. A Ideal que é um player bem interessante às vezes de analisar também. Não é um player de varejo praticamente. Quase nada de ordem passiva e uns 18 mil de agressão. Olha a UBS, que geralmente se esses players entram no mercado, eles não são de colocar ordem passiva. Colocou só 60 contratinhos de ordem passiva e o restante quase 10 mil que diga agressão na compra. Nos últimos 15 minutos dessa imagem. Então, assim, realmente disparou esse movimento aqui. E foi assim até lá a região do topo. E se eu mostrar aqui a evolução no tempo, olha como que hoje foi assim, tipo, até um zigue-zague no fluxo. Inacreditável que a XP devolveu todo o movimento dela. Então aqui, 10 e pouco. Deixa eu ver se essa imagem aqui é de hoje mesmo. Peraí, isso aqui tá errado. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Então, voltando a falar aqui, ela praticamente quase zerou aqui no fim do dia. Mas, olha lá, 10 horas, o pico dela. Ela tava com alguns contratos, 25 mil contratos aqui na compra mais ou menos, uns 20. Basicamente 20 região aqui. E em questão de 1 hora mais ou menos aqui, ela chegou a 80 mil na venda. Ela foi assim, ela deu a liquidez. E depois aqui, nesse fundo, às 11h30 mais ou menos, que foi exatamente onde que nós tivemos aqui, vamos ver, 11h30. 11h30. Essa quedazinha que teve, ó, esse movimento de correção aqui, até mais ou menos meio-dia. O que que ela fez? De 11h30 a meio-dia, ela fez o movimento de soltar uma quantidade de contrato aqui de quase 40 mil. Ela ajudou a correção. E depois saiu notícia da Petro de novo. O que que ela fez? Deu ordem passiva de novo. Saiu de novo aqui dessa região, vendeu mais de passivo. E depois, aos pouquinhos, desde a região daquele topo, toda essa queda, ela estava comprando, dando aqui as ordens passivas para o movimento começar a corrigir. E aí, se a gente for ver aqui, a UBS também zerou toda a quantidade de contrato que ela entrou. Aqui no fundo, na hora que saiu a abertura do Avista, né, que disparou, olha o que a UBS fez. Saiu de 12 mil na venda e foi lá para 30 mil. Então, ela basicamente movimentou 40 mil contratos na compra. E aí, quando chegou aqui mais ou menos 11h30, que quando teve aquela correção, que foi onde que eu falei, ó, tá interessante, até o Souza tava com a gente, ele chegou a fazer a operação pelo fluxo. Movimento aqui, olha isso. Até chegar, meio-dia e meia mais ou menos. Aqui, engraçado que meio-dia e meia, então, a UBS tomou um susto aqui, ó, nesse candle. Porque ela ainda tava vendendo e esse candle aqui foi contra ela. Então, voltando, depois ela ajudou também o movimento de alta. Aquele movimento de alta tentando renovar a máxima, ela tava na compra aqui. E aí, ao longo do dia, quem ajudou o movimento do índice a cair, né? Ela ajudando aí, desfazendo os contratos. Então, um dos preços que eu gosto, dos dois, né, que eu gosto de analisar no geral, na evolução no tempo. Então, do fluxo, isso aqui é interessante para se ver. E aí, a respeito daqui, vamos falar assim, o que estava acontecendo, né, na abertura, qual que seria o possível viés do dia, poderia ser isso, esse movimento todo, o que estava acontecendo, né? Então, como que estava lá fora antes, na hora que abriu o pregão, que nós tínhamos? Índices asiáticos, nós tínhamos China em feriado. Então, os demais, Nikkei, Japão, alguns outros lugares, estavam até em alta, tá? Até em alta, mas nós não tínhamos China, tá? Importante para a Vale aqui principalmente. E o volume também reduz um pouco. E aí, em relação aos índices europeus, então, Europa, nós estávamos em leve alta também. E aí vem a questão do minério, né? Minério, pelo menos o futuro, caiu forte. De novo, poderia puxar a Vale. Aqui poderia puxar a Vale para baixo. Nós tínhamos o petróleo estava no zero, tá? Então, sem definição aqui. E aí vinha os juros americanos em leve alta, o S&P em alta e DXY em leve baixa. E ouro em leve queda. Então, ouro aqui também em leve queda. No geral, estava dando um sentido de que poderia ser um dia positivo. Não tinha notícia relevante, poderia ser um dia positivo.
Ia depender muito, então, das ações aqui, porque a Vale não teria muito volume da China, mas que talvez só pela commodity também poderia já sentir alguma coisa. Então, ok, o índice amanheceu travado, né? E aí começou a abertura da Vista. E o Avista abriu com Petro, já a Petro aqui já abriu em alta e FNC também. Já a Vale, em nenhum momento do dia praticamente ela ficou positiva. Chegou a ficar quase no zero ali, mas ela não se manteve no campo positivo. Petro e FNC em alta. Petro, inclusive, performou muito bem no início do dia. Ela estava bem aqui, bem bonitinha. Olha a alta que ela fez. Da abertura até aqui o topo. Tava aí subindo quase 2,5, tá? Então tava linda, linda, linda. E FNC, e aí veio um movimento aqui que eu não tenho um gráfico da Petro aberto. Eu nem vi essa volatilidade. Então, assim, só vi porque o Souza comentou. E aí, na hora que eu já abri o gráfico assustado com esse movimento aqui. Isso aqui não é normal, não era notícia. E aí já era de se esperar, né? Que uma empresa que tem dedo de governo interferindo direto poderia esperar que fosse alguma coisa. Aí o que saiu a notícia? Saiu a notícia aqui, deixa eu ver, 11 horas da manhã. Mercadante começa a ser ventilado na mídia como possível sucessor. Mas essa hora aqui, mais ou menos, foi uma notícia que foi divulgada pela CNN, tá? Aí é importante que eu quero ressaltar nisso, que eu estava falando muito nisso na hora, que isso é muito estranho. CNN Brasil. CNN Brasil. Nenhum outro veículo de informação, de comunicação, tinha divulgado. Começou depois que a CNN falou. Então, assim, quem começou? CNN, tá? Fontes. Não tinha fontes da CNN. As frases eram: a saída do presidente atual era iminente e que Mercadante poderia ser cotado. Então, nada afirmando, nada baseado em fatos que algo aconteceu, só especulando. E não tinha fonte nenhuma. E aí, já uma empresa totalmente sensível, né? E com o governo atual, que a gente sabe que acaba interferindo, o movimento acaba sentindo, e aí foi queda forte. Só que eu acho que essa queda forte aqui levou uma surpresa para muitas pessoas. Acho que não foi somente para varejo, não. Porque eu acho que deve ter sido assim, vamos brincar, vamos supor. Eu tô numa operação aqui de, sei lá, de venda. Ou eu quero comprar mais barato. O que eu faço? Vou, talvez, manipular. Eu sou dono de uma editora de jornal, alguma coisa veículo de comunicação jornalístico. Solto uma fofoca. E aí, em relação a uma empresa que é super sensível nessa questão de canetada de governo. Aí solta a fofoca. Aí o movimento o quê? Despenca. Aí chega lá embaixo, gente, foi isso que aconteceu. Chegou aqui embaixo, eu já tava falando, tava muito estranho isso, muito estranho. Aí, para não falar assim que CNN mentiu, né? Porque precisa apresentar provas e ninguém do governo ou pessoas. Na verdade, teve até um post do presidente atual, meio que um meme que ele fez lá no Twitter. Que tipo assim, que essa especulação aqui meio que não era um blefe, sabe? E aí chegou nessa região de fundo e aconteceu outra fofoca. Que aquela distribuição de dividendos que comentaram lá que atrás, início de março, aqui nesse gap, que poderiam estar reavendo para voltar, que poderia sim ter essa distribuição. Mas também, novamente, fofocas, não tinha fonte. O movimento fez o quê? Disparou para cima de novo, uma variação muito forte. Isso aqui, 12 horas, suposta reunião de ministros teria selado o retorno dos dividendos. Suposta, as palavras, suposta, cotado, ventilado, retorno de dividendos, aí a ação sobe 5%. Aí depois teve o negócio do governo, falou depois, quase próximo, já era o Ibov, a ação já tinha fechado a negociação, e teve o comunicado oficial da Petrobras, que não tem acordo ainda sobre essa questão de dividendos, mas o mercado já estava fechado. Mas aí, nada ainda confirmado sobre essa questão do mercadante, porém, parece ainda ser muito questão de fofoca mesmo. Então, assim, hoje foi um dia movimentado por fofoca. E a Petro não reagiu bem à alta do petróleo lá fora, que teve uma alta surpreendente por questão de escalada de guerra de Israel e do Irã, que eu vou falar já já. Mas o mercado hoje foi puxado internamente pela Petro. E não foi assim, de bases, conteúdo técnico, fatos. Foram fofocas. Não teve nenhum veículo assim, oficial, governo ou Instagram de algum político, alguma coisa. Não. Era CNN Brasil. Chegou lá e começou já a soltar. E aí todos os outros jornais começaram depois com fonte no CNN.
Cara, isso é muito perigoso. E aí, eu acho que até os grandes players devem ficar putos, às vezes, com isso, com esses movimentos retardados de fofoca. Então, assim, eis a chatice de, às vezes, mexer com o Brasil, né? Porque aqui é muito volátil com essas coisas idiota. Então, aí o movimento aí que nós tivemos, né? A fofoca saiu, outra fofoca saiu, depois anúncio oficial já era o fim do mercado. Então é importante falar sobre isso que foi movimentado por fofoca hoje. A questão é, se o índice antes, aqui, início do dia, eu tava pensando, essa alta absurda, que não parava em nenhum momento, que chegou quase no último canal de Keltner. Será que algumas pessoas já não sabiam antes disso aqui, né? Será que não sabiam? Manipulação? Não é possível. Porque se a gente for ver aqui, essas notícias fofocas foram manipulação pura, porque teve volume de negociação absurdo hoje na Petro e muita gente deve ter ficado puta porque colocou stop e esses 5, 6% de volatilidade deve ter estopado uma galera. Fluxo de volume de opções que eu também vi aqui na negociação que aumentou bastante, voltou a ter volume aqui no Ibov hoje, algo que não se via desde junho do ano passado, eu acho, deixa eu ver aqui, desde 14 de junho de 2023. Então, assim, o que uma notícia consegue, né, em relação a essas empresas? Então, infelizmente girou em torno disso o Petrobras hoje. Então, notícias toda hora, fofoca, fofoca, fofoca. E aí, na hora que a pessoa soubesse disso aqui, tinha que tomar muito cuidado, ficar de olho, né, se ia sair outra fofoca em relação a Petrobras e se ia movimentar mais alguma coisa. Então, agora, a respeito aqui de outras coisas que aconteceram no dia, deixa eu relembrar aqui. Aqui, então, a gente teve o mercado fechando como deveria, né? Desde o início do dia. Vale, normalmente, na queda por causa do minério. Nós tivemos a reviravolta toda da Petrobras por essas questões aí internas, instáveis. E o IFNC fechou no campo positivo. Então, assim, o índice meio que tinha que ficar no 0 a 0 mesmo, considerando o peso dos bancos, o peso da Petro e da Vale. No 0 a 0 foi o que ficou. E os DIs estavam positivos. Então, os DIs estavam bem positivos por boa parte do dia. Então, se eu abrir aqui DI FUT, deixa eu abrir para confirmar, DI FUT, os DIs aqui hoje estavam até negativos antes do dia, mas chegou em patamar aqui de 0,5% de baixa, voltou e fechou no campo positivo, no geral. Então, assim, não era um dia para ser de alta forte, senão não tinha muito sentido. E o fluxo também, o macro, não tinha muito. E aí juntou com a questão lá fora também do S&P. E então fechou dessa forma aqui, pelo menos como fechou. E depois, lá em relação ao mercado lá fora, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Porque Petro não ia atingir lá fora, né? Então, o cenário lá já foi outro. Qual que foi o cenário? Aqui, por volta de mais ou menos umas 14 horas, a gente teve até alguns discursos hoje de alguns membros do FONC, Fed, FONC, sei lá. Então, a gente teve aqui, por exemplo, o discurso do Barkin, do FONC, 1h15, e teve também Kashkari, eu acho que fala assim. Kashkari também, eu acho que teve um discurso dela que eu acho que foi aqui, ó, às 15 horas. Mas aí, meio que foram bem, assim, negativos. Eu acho também uma outra coisa bem chata que deve ser lá, porque, tipo, o Powell, que é, tipo, a cabeça do Fed, meio que ontem fez um discurso falando que não, viu que a notícia que teve do PMI foi muito boa e tal, que pode ser que venha reduzir em junho, pode ser, mas não vamos confirmar, precisamos de dados mais confiáveis. Aí vem esses dois bonitinhos hoje aqui, que são como assim, vou supor, eles não são cabeça do Fed, eles são dos estados lá, por exemplo, é como se fosse o governador da parte do Banco Central de cada estado, vamos supor. É a voz, né? Aí cada um tem ali o seu controle financeiro do seu estado, então acaba dando opiniões. E aí vem esses benditos aqui e dá as suas opiniões. E esses aqui deram opinião falando assim hoje que acha que vai reduzir só uma vez no ano e que deve ser para fim de ano, que a situação não tá ruim. Então, assim, foram super agressivos. E se for considerar essa questão que deve manter mais juros mais tempo, então a reação acaba sendo ruim para a renda variável, porque juros altos por mais tempo é ruim para a renda variável. E dólar acaba se valorizando. Só que um detalhe que aconteceu aqui hoje, que o dólar, na hora desse discurso, até começou a se valorizar, mas não tanto. Mas o S&P teve uma queda muito acentuada. Muito acentuada. E se fosse alguma coisa assim em relação a diretamente ao discurso, o petróleo não era para ter subido tanto como subiu. Então, teve outra questão aqui que incentivou esse movimento. Que aí é isso aqui, ó.
Eventual guerra entre Irã e Israel pode provocar forte alta do petróleo. Então, assim, tá acontecendo algumas coisas lá. Eu vi comentários que a CIA meio que avisou Israel que um possível ataque do Irã é iminente, mas eu não consegui achar fonte segura em relação a isso da CIA. Eu vi foi só fontes de pessoas físicas comentando, tá? E aí tem essa questão aqui que já começou a acontecer algumas coisas lá em Israel, né? Por exemplo, estão desativando o radar GPS, porque quando desativa parece que consegue evitar certos, deixa eu ver, mísseis e drones que são monitorados, alguma coisa assim por GPS. Então eles meio que desligaram algumas pessoas que precisam de GPS não está tendo essa informação, esse uso desse serviço lá, para evitar que mísseis teleguiados, parece que fala o nome, teleguiados por GPS e acabam atingindo a região. Então, assim, começou já a ter algumas coisinhas. E eu não duvido que possa acontecer algo, não, porque eu acho que o mercado já está avisando até há algum tempo. Então, o petróleo bateu aí patamar de 90 dólares, que é um valor assim, importante, junto com 100 dólares, que está talvez muito próximo, desde outubro que não chega, tá? E aí, isso aqui é bem complicado para o Fed nos Estados Unidos e também para a gente, né, Petrobras. Porque até agora a Petrobras não repassou esse valor. Enquanto ela não repassa, por um lado, não aumenta a inflação. Por outro, é ruim para ela. Então, ela está tendo que arcar com esse preço. Mas ela não está passando a inflação para o consumidor. Então, aqui o cenário de inflação, assim, bem o que o Banco Central está agradecendo a Petro para controlar a situação. Mas para o cenário da empresa, não é legal. Para os acionistas e a longo prazo, a saúde da empresa não é legal. E aí, se a gente for olhar o que os Estados Unidos vai fazer, os Estados Unidos tendem a repassar lá as petrolíferas passam para o consumidor. Se passa para o consumidor, a inflação tende a aumentar. Se a inflação aumenta, então sinal de que não vai reduzir juros tão cedo. E se não reduz juros tão cedo, aqui o Banco Central está naquela expectativa que só vai reduzir, tem essa reunião que vai acontecer ainda, estão prevendo redução de 0,50%, mas as próximas estão com a visão que só vai reduzir dependendo do movimento dos Estados Unidos. Então, se lá não reduz, aqui também não vai reduzir. E aí vai ficar nesse lenga-lenga. Quem vai reduzir primeiro? O cenário lá realmente tem que melhorar. E o sinal, assim, os sinais estão piorando, né? Então, tem essa questão do petróleo que bateu recorde. Aqui o movimento foi quando tem essas questões, assim, de guerra e tudo mais. Ainda mais em países que gira muito petróleo ali, que são países importantes, o cartel, enfim, muita coisa, acaba influenciando. Então, o dólar hoje atingiu e ficou acima de 90 dólares. Então, se for ver em relação ao diário, não para de subir. Não para de subir. O ouro, que é um ativo de risco para situações, ativo de segurança para situações de risco, ainda está em alta e não para de subir desde aqui de março, início do mês passado. Se a gente for ver aqui o VIX hoje, olha o VIX hoje, patamar aí, a última vez teve esse dia, quando teve aquela notícia que eu comentei daquele cara que entrou com milhões de opções. Então, hoje de novo, e tá com um cara que vai continuar, tá? O VIX volátil, e VIX volátil é dólar para cima, tende a influenciar o dólar para cima. E como que o dólar reagiu hoje? Muito tranquilo. Mas isso aqui é cara de pullback para voltar a subir. Muito tranquilo o dólar. E o S&P, ó, primeiro candle forte, fechando abaixo da média de 20. Depois de meses aí. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e agora, primeiro candle. Depois de várias assim, tentativas de ser correção, renovava a máxima, renovava a máxima, renovava a máxima. Puxado principalmente para o setor de tecnologia. E aí o setor de tecnologia começou aqui, uma das principais empresas que puxou nos últimos meses, começou a fechar também abaixo da 20. Então, se a gente começar a ver uma correção do S&P, segurar as pregas, porque geralmente, historicamente, o Ibov sente muito mais aqui. Então, essa correção já era necessária há muito tempo. E eu acho, assim, que muitos, como é que fala, pessoas de swing, e quem opera só em dias importantes, quando ver essa barra aqui do diário e se posicionam com a barra do diário, fundos, bancos, etc., essa barra aqui, por muitos operacionais, serão assim, uma barra extremamente importante. Não só por barra de análise técnica, porque tem gente que talvez nem olha a média 20, mas aqui de simplesmente o primeiro pivô que nós temos bem claro. Nós não tivemos nenhum outro pivô tão claro assim aqui atrás. Nós tivemos aqui uma barra com volume alto, voltando, barra grande, engolfando um dia anterior.
Então, quase quebrando um último fundo aqui, muito próximo desse último fundo, coisas que não aconteceram aqui atrás. E amanhã tem payroll. Então, assim, amanhã é o dia que muitos traders tendem a vir, investidores, pra operar, porque é um dia relevante. E o payroll tá com cara que vai ser um gatilho para fuder, assim, explodir o cenário. Então, eu acho que vai renovar a mínima essa barra aqui do S&P, com justificativa de que é o payroll, tá? Mas que graficamente já tá com cara que isso vai acontecer. Então, amanhã tem payroll. E aí vai ser a primeira semana de abril que nós vamos fechar, né? A primeira semana aí. Então, o que nós temos? Já começa com algumas notícias no Brasil antes do pregão, mas o foco vai ser 9h30, payroll. 3 notícias que saem, não é somente payroll, são 3. E que estão esperando? Taxa de desemprego, manutenção, igual. Se vier abaixo, fudeu, tá? Fudeu aqui, mais um gatilho para ser rompimento dessa barra aqui. Outra, antes de falar do payroll, ganho médio por hora. Estão esperando um aumento, ó. Estão até esperando inflação em relação o ganho médio por hora, o salário, né? Pela hora. E aí, se vier igual, ou melhor, acima, fudeu. Aí, mais um motivo aqui para ser talvez de queda para o S&P. E o payroll, estão esperando, ó, mês passado 215 mil, estão esperando uma redução, só que todas as vezes, nos últimos meses, está corrigindo a previsão do mês anterior e está vindo diferente do que é previsto para o mês atual. Então, se vier acima do esperado, e talvez acima do que da correção, que com certeza vai ter a correção aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí tem discurso também de alguns membros. Nossa, cheio de discurso aqui essa semana. E finaliza a semana. E aí vem a questão, que se essa situação lá de Israel e Irã der mais alguns sinais de escalada, final de semana não é interessante para você se manter posicionado, né? Então vem o perigo. Como que vai ser? Então, assim, pelo que eu sei, Marcela pode confirmar, geralmente, finais de semana, antes de situações assim, o volume de opções tende a aumentar. Por que você pode falar disso, Marcela, nessa parte? Tipo assim, é melhor se precaver com opções, ou então fazer como se fosse um hedge. Eu vou me posicionar nos ativos aqui, ações, mas eu também vou me posicionar, me proteger por opções. Você já percebeu alguma coisa do tipo? Se proteger. Tipo assim, então vamos supor, é como se eu tô pensando em que a Vale vai subir, eu compro a ação, mas se ela cair, eu vendo, compro, na verdade, compro put de Vale, no caso, por exemplo, né? Vamos supor, dando um exemplo de um ativo específico, mas pode ser de Bova e outras coisas. Na verdade, que eu não sei, mas só tô me protegendo. Eu tô, por exemplo, na ação eu tô comprada, mas em call, na verdade em put eu tô comprada em put. Então, ambas situações, se acontecer os movimentos, eu tô protegida. Correto? Uhum. Sim, então finais de semana, ainda mais essas aqui, é complicado. E aí, então, tem a questão do S&P, o S&P que está fechando dessa forma, muitas pessoas já estão especulando essa questão de ter fechado aqui abaixo da média, esse cara aqui usa a média 21, ó. Eu não uso essa pessoa, eu uso a de 20. Então, assim, uma galera já está vendo essa situação, porque todas as outras vezes formou como se fosse um pequeno doji. Formou aqui um doji, subiu, doji, subiu. Um doji subiu, doji subiu, doji subiu. E aqui tava formando um doji também, que deu falso sinal e voltou. Então, vai gerar um certo movimento aqui, possivelmente. Tem a questão do VIX, que não fica tão alto desde novembro do ano passado. E aí, a questão do fechamento, né? O fechamento aqui do VIX, porque se for ver em relação à volatilidade,
a gente teve, né, aqui em fevereiro, mas de fechamento, a gente não viu o fechamento desde novembro do ano passado mesmo. Então, outra coisa interessante aqui de curiosidade, tipo, vamos supor que as coisas ficam mais escaladas ainda, né? Porque tem questão da Rússia também com a Ucrânia, e aí mais um país entrou na OTAN, e etc. Então, assim, só fizeram uma comparação aqui que eu achei bem interessante, uma comparação da OTAN versus Rússia. Rússia sozinha, vamos supor a Rússia sozinha versus a OTAN. A OTAN, em questão de militares, tem mais número de militares do que a Rússia. Tem 4 vezes mais tanques que a Rússia, 6 vezes mais veículos blindados de combate, 4 vezes mais peças de artilharia e fogos e 3 vezes mais submarinos. Então, assim, eu não sei. É aquele negócio da arte da guerra. Não quer dizer que tem mais que vai ser o vencedor, né? Então tem que ter a arte da guerra aí, a Bíblia, daquele livro da arte da guerra pra talvez menos acaba ganhando. Mas enfim, eu não quero que isso aconteça. Eu acho que ninguém quer. A situação, as pessoas estão assim, começando talvez a dar um pouco de desespero. E eu vejo que outras pessoas nem estão sabendo o que está acontecendo. Então, alguns analistas assim, meio que disseram, o mercado está dando sinais claros que vem guerra. E aí, outra analista também de outra corretora também. Alguns comentando, falando outras coisas. O que pode acontecer? Questão do ouro, muita gente está vendo isso. Então, o cenário está ficando bem complicado. E aí, essa questão aqui, nem sei, Netanyahu, acho que fala assim mais ou menos, não sei. Mas enfim, o cara, esse doidinho aqui é lá de Israel. E aí, aqui nós temos a situação do GPS que eu comuniquei, foram interrompidos. Para evitar, né, desviar mísseis teleguiados. Tem a questão que Joe Biden, né, Biden deixou claro que os Estados Unidos apoiam Israel fortemente em relação a essa ameaça. E enquanto que Israel não assim confirmou que aquele ataque que teve lá na embaixada, acho que foi a embaixada, agora estou esquecendo, acho que foi, não confirmou que foram eles, mas também não negaram, né? E disse assim que acontece essas situações, sabe? Acontece em situação de conflito esses ataques. Mas que realmente foi um erro muito grave, mas assim, não confirmou a autoria. Mas está bem claro a situação que foram eles. Porque se não fossem, eu acho assim, que se me acusasse de algo, e eu não fizesse, eu ia fazer de tudo para provar que não fui eu. E se eu não estou nem confirmando e nem negando, tem mais chance de ter sido eu do que não, né? Então, é complicado isso. E aqui tem a questão também que o Irã, mesmo que tenha ficado de forma neutra nessa situação de Israel e Gaza, sempre apoiou todos grupos ali, hostis, que estão atacando alvos norte-americanos e alvos de Israel. Então, se mesmo que estavam assim, por fora neutro, por trás estão apoiando quem atacava esses alvos. Então aí tem esses conflitos aí. E aí Israel garantiu que haverá, deixa eu ler aqui, deixa eu lembrar onde que fica essa parte, peraí. Aqui. Até agora o Irã evitou de se envolver diretamente nos combates, apesar de apoiar os ataques contra alvos israelenses e norte-americanos. E aí muitos diplomatas e analistas afirmam que a elite religiosa do Irã não quer uma guerra aberta contra Israel e os Estados Unidos e preferem continuar usando aliados para realizar ataques seletivos e ataques contra seu inimigo. Tipo assim, eu prefiro pagar alguém para fazer o ataque para mim. Eu, particularmente, não vou entrar. Mas a questão é se esse cenário vai mudar depois desse ataque, né? Então, tem essa questão aqui. Notícia de amanhã e graficamente falando, como que hoje fechou. Tá muito complicado agora pelo cenário de como nós tivemos aqui o índice, o movimento. O índice hoje, a barra, assim, eu não lembro a última vez que eu vi uma barra dessa aqui. Ainda mais no diário. Uma barra tão forte no intraday, que a gente utiliza muito ela. E no diário acontecendo. Nós tivemos aqui um cenário, ó, que teve... Nossa, esse dia aqui, inclusive, 2.600 pontos, caralho, 13.000 pontos. Nossa senhora, deixa eu ver aqui de hoje. Tá longe não. Aí, última barra assim que deu um início, inclusive um início de uma tendência, ó. Aqui embaixo não testou mais ela, não testou esse fundo. Foi justamente essa barra aqui dessa virada. E aí aqui no topo não teve esse tipo de barra, não teve aqui. Deixa eu ver se teve outro momento de uma barra tão louca assim. Teve uma barra muito pequenininha aqui, mas olha só, como tem essas barras em certas regiões, acaba gerando tendência. Mas eu quero uma barra maior. Aqui não teve. Nem nesse fundo aqui teve uma barra assim. Aqui teve uma mais ou menos, mas barra positiva, mas gerou uma certa tendência depois. Aqui quase foi uma.
Então, aqui embaixo quase que foi outra, nessa época o volume estava um pouco mais baixo. Então, aqui, por exemplo, uma barra interessante, quase a mesma quantidade, ó, numa região, inclusive, quase a mesma quantidade. Foi uma barra aí de uma região forte, voltou, tendência inclusive aqui, olha o que aconteceu, olha o tempo que demorou para testar depois, 160 dias praticamente. Então nós estamos com essa barra aí, só que a barra ela está formada dentro de uma região que não é bem assim, eu posso até falar que é uma região de resistência que foi testada, que foi essa aqui, então uma reação da resistência, e essa barra aqui, ela indica que teve uma força compradora muito forte, aqui no meio dessa sombra. Só que os vendedores foram muito, arregaçaram essa barra, porque anulou toda a força compradora e ainda fechou negativa, na cara de região de fundo. E se os vendedores continuarem com essa força, para romper esse fundo, é questão assim de nada de esforço. Então, que vai assustar uma galera aqui, vai. E que vai atrair vendedores aqui também, vai. Então, amanhã vai ser bem interessante para ver como que vai ser esse movimento. Aqui, em relação à mínima, só 1.000 pontos. A gente não teve movimento esticado de Keltner, porque a situação hoje seria afastado de Keltner se fosse o contrário. Se tivesse sido um dia de queda, assim, e não foi, porque foi um dia de alta que devolveu, foi a alta. Não é que teve queda, tendência de baixa. Não, devolveu foi a alta. Então, aqui em relação ao alargamento, eu nem vejo como alargamento, mas eu vou deixar aqui ainda, porque eu posso ver que como se fosse um rompimento falso, fez um fundo duplo, topo duplo. Se eu pegar a projeção desse topo duplo, já chegou aqui em possíveis alvos e tem mais aqui embaixo. Eu vou deixar ainda marcado, porque vai que essa praga da CLT respeite, porque olha a região que ela vai chegar, junto com essa região do fundo, nem do ano, é mais do que do ano, essa região aqui de trás. Ó. Então, assim, o índice está bem interessante de analisar. Então, essa região do meio aqui, fechou igual a 3 dias. Então, nós tivemos aqui o fechamento. Fechou. E fechou. 3 dias igual. E olha o caos que está sendo esses últimos dias. Olha o retorno. Abre em queda, devolve tudo. Abre em queda, devolve tudo. Abre em alta, devolve tudo. Então, assim, loucura. E no fim das contas, fecha na mesma região. Então, não está tendo... eu acho que isso aqui basicamente é o seguinte... Durante o dia, eles estão montando e desmontando suas posições. Eles não estão deixando, na hora que vai fechar o pregão, ter uma direção. Não, a direção está igual. Mas que eles estão montando e desmontando, estão. Estão aproveitando bastante esse movimento aqui. E aí, fica interessante para caçar operações aqui nas regiões mais extremas, tá? Tomar cuidado, porque nós estamos em região de trava. Esse bloqueio aqui nesse dia, teve força vendedora. Hoje, força compradora. E amanhã, como que vai ser? Compradora ou vendedora? Porque a média de 200 está flat. Então, como foi no início de hoje, tem que esperar ter outras confluências. E hoje teve essa questão das ações. Eu vou até, inclusive, deixar para lembrar aqui de dar uma olhada no BOVA11 quando abrir o aviso amanhã. Porque amanhã, quando abrir o aviso, já vai ter acontecido o payroll. Nem recomendo caçar a operação antes de 9h30. Espera o payroll 9h30, rapidinho já abre o pregão, meia hora depois tem o payroll. Espera, depois tem a abertura das ações, BOVA11, interessante ver. E aí a gente vai conseguir ver depois 10h30 como que lá fora vai reagir, porque lá fora também o cenário está bem importante para dar uma atenção. O VIX, petróleo que não para, isso aqui afeta a inflação não só aqui, mas no mundo. Estados Unidos principalmente, que é como se fosse o chefe dos bancos centrais do mundo. E o S&P fechando essa região de mínimo. Então, é interessante analisar lá fora, ter o gráfico para ver como que está reagindo. E dar mais atenção na questão macro, tá? E ver outras coisas também, porque hoje quem operou só gráfico aqui ficou boiando e não entendendo. Tipo assim, eu tomei stop, eu opero gráfico, mas tomei stop sabendo depois o que aconteceu. Mas a pessoa que opera só o gráfico e não tem noção do que aconteceu, vai ficar achando que isso aqui é um movimento assim, típico, normal. Isso aqui não é típico, isso aqui é anormal, tá? Não é normal isso aqui acontecer como aconteceu hoje. Influência muito por fofoca, coisas desnecessárias. E aí, das anotações que eu tenho aqui, pelo menos era só isso que eu tinha que ressaltar hoje. Falei das ações lá fora, dos índices lá fora, das commodities, das coisas que aconteceram aqui, das notícias, dessa questão de escalada da guerra. E
Lembrando, né, que a gente teve aí o S&P máximas, máximas e máximas, movimento puxado muito por tecnologia, e o juros simplesmente aí subindo e mantendo um patamar alto, e o S&P não parava de subir, muito estranho, chegando a patamares assim, rompendo máximas históricas, sobrecomprado já há semanas e meses, e muitas pessoas, traders também, devem ter sido estopado lá caçando topo, 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 e não chegavam no topo de jeito nenhum. Então teve o hype ainda talvez esteja tendo a questão do hype do setor de tecnologia, puxado principalmente por Nvidia e as iguais, né? E teve a questão também do dólar com pares de moedas de países emergentes, como o real, em baixa volatilidade aí de mais de 10 anos. Então, geralmente, quando aquela imagem que eu mostrei um tempo atrás, mostrei até essa semana, eu acho, quando chega naquele patamar de suporte de baixa volatilidade, é um sinal de que depois alguma coisa global acontece. E a volatilidade aumenta. E já estou reparando, comentei isso na sala ao vivo, que a volatilidade está aumentando no dólar, tá? A gente pode ver pelos candles diários, a gente vê que, olha como que estava aqui nessa região, e aí começou a aumentar por aqui, ó. Começou a aumentar mais ou menos no meio de março. Olha, os candles começaram a ficar grandes, olha esse vendedor. Aí começou o comprador, interessante, um volume de 45 pontos, depois mais um aqui, um comprador até forte, aí de quase uns 60, mais um outro aqui de uns 40, aí teve um vendedor aqui de quase 60, aí hoje aqui, se eu for pegar do fundo com topo, quase 50, uma volatilidade que não estava tendo aqui antes, tipo aqui, por exemplo, 30 pontos, nossa, teve um dia aqui, que eu acho que foi esse dia aqui, 13 pontos, gente, 13 pontos de máxima até a mínima, outro dia aqui, uns 25 pontos, então assim, tava bem chato, eu acho que o volume tá começando a aparecer. Mas se eu for olhar em relação ao volume, realmente, ó, dá pra ver que tá aumentando o volume aqui, mas não chega a patamares do que estava antes, né? A gente vê que daqui, por exemplo, de outubro até agora, é uma queda aí que a gente vê do volume, infelizmente. Então, tá bem travado, mas ok, o cenário tá ficando mais interessante, o dólar aqui, a volatilidade está aumentando. Então foi isso, foi um dia de stop, mas ok, depois é bem interessante quando a gente analisa e vê o que estava acontecendo, identifica, foi assim, posso falar que, por exemplo, a linha do índice foi um erro precoce de ter entrado realmente na hora da abertura da vista, que eu sei que traz volatilidade, mas em relação a essas reversões aqui, contra-tendência tem aqueles riscos. Já é o fato de ser contra-tendência, ainda por cima agressiva. Eram regiões que possivelmente poderiam travar, mas depois a gente descobre o que estava acontecendo, e aí a gente até não se maltrata, porque era algo que não estava, assim, nas minhas mãos, infelizmente, notícia. E nem era programado. E aí esse outro aqui bem bonitinho, que também não foi mais do que uma parcial, porque notícia também que não estão nas nossas mãos, essas fofocas acontecerem. E o movimento do dólar, a linha aqui, por questão de poucos pontos também foi stop, mas infelizmente dia, assim, volátil por notícia, acaba trazendo esses movimentos instáveis. Então era isso que eu tinha que ressaltar hoje. E vamos ver como que vai ser amanhã, dia do payroll, finalizando a primeira semana de abril.